Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal Militar. Nós vamos estudar agora a ação penal. Veja que esse assunto, ação penal, é também um assunto do processo penal militar. Lá é colocado em uns artigos do CPPM, Decreto-Lei 1002 de 1969, lá do artigo 32 em diante. E aqui nós vamos estudar em dois artigos esse tema, ação penal. Bom, antes de mais nada, o que é ação penal, né? A ação penal é a forma como o Estado leva de maneira formalizada, né, a situação ao próprio Estado, que é o representante do Estado, o juiz, a Justiça Militar, e aí a forma como esse representante, que por vezes vai ser o Ministério Público vai levar isso até a Justiça Militar para que se dê ali o resultado para o caso concreto, possa se aplicar a pena ou ter a absolvição. E aí nós temos a maneira de como isso se caminha, de como isso é formalizado. E aí a ação penal, essa maneira como é encaminhado, nós temos ela de dois modos, e o senhor já deve ter estudado isso no direito penal comum e no processo penal comum. Ela pode ser pública e ela pode ser privada. Quando ela é pública, o titular da ação penal é o Ministério Público, isso por vias até mesmo da Constituição Federal na aula de Direito Constitucional. Quando a ação ela é privada, o titular desta ação penal é o ofendido através do seu representante que tem capacidade postulatória, que é o seu advogado, beleza? Quando a gente fala de direito penal militar, o que a gente lembra? A gente lembra de bens jurídicos que são elevados à máxima potência, a hierarquia e disciplina é elevada à máxima potência. Que todos os crimes, mesmo quando viola patrimônio, integridade física, quando viola a liberdade, tem como pano de fundo a hierarquia e disciplina. Então é óbvio que o direito penal militar, o Código, ele trouxe uma situação mais grave. E aí quando ele fala de ação penal, o que ele coloca? Ele coloca que, via de regra, vai ser ação penal pública incondicionada. Professor, mas o direito penal comum também é assim. Sim, mas aqui ainda é mais grave ainda, porque nós não vamos ter ação penal pública condicionada à representação da vítima. Nós não vamos ter o que lá no Código Penal existe, por exemplo, de, na lesão leve, a vítima poder representar ou não. E se a vítima não representar, não tem como o Estado fazer nada. Nós não vamos ter a ação penal privada, que é a personalíssima, ou a propriamente dita, outro tipo de ação, que aonde fica a cargo da vítima levar aquilo à frente ou não. Então aqui no direito penal militar, via de regra, todos os crimes militares, exceto 6 crimes, vai ter o tipo de ação penal pública incondicionada. Significa dizer o quê? Que independentemente da vítima tocar para frente ou não, ou der uma autorização ou não, o Estado vai processar aquele autor do crime. Imagine, por exemplo, eu estou no quartel, capitão, conheço um colega que faz triatlo comigo que é tenente-coronel, e eu resolvo chamá-lo pelo apelido na frente de outros militares. Eu falo assim, e aí, Japa? Aí alguém presencia aquilo, me dá a voz de prisão, desrespeito a superior. Desrespeitar a superior diante de outro militar, artigo 160. Aí você fala assim, não, mas ele não vai representar assim, mas não precisa disso. É pública incondicionada. Lesão leve é pública incondicionada. Calúnia, injúria, difamação pública e incondicionada. O que lá no Código Penal Comum é necessária a autorização da vítima, aqui nós não precisamos. Veja então a gravidade como é maior, e aí nós vamos ter uma investigação, vamos ter um processo e possivelmente uma condenação, mesmo a vítima não se sentindo lesada. Veja nessa circunstância que o Código Penal Militar ele é mais grave. E aí o Código Penal Militar ele vai trazer dois tipos de ação penal, a pública incondicionada e a pública condicionada à requisição. E essa requisição que a gente vai estudar do Comando Militar e do Ministro da Justiça, beleza? E nós temos a ação penal privada, que é a constitucional, que é quando essa ação era pública, perde-se o prazo, gera para o particular o prazo decadencial de 6 meses para propor uma ação penal privada para substituir a pública. O nome dessa ação é Ação Penal Privada Subsidiária da Pública. Beleza? São esses tipos de ação penal. Nós não temos ação penal pública condicionada à representação da vítima. Porém, é necessário se fazer uma observação. Depois da Lei 13.491 de 2017, que alterou o artigo 9º e trouxe com essa lei a possibilidade de nós termos crimes militares extravagantes,
ou por extensão, ou seja, crimes militares que estão fora do Código Penal Militar, surgiu-se a dúvida. Se eu pego um crime emprestado fora do Código Penal Militar, e aí fica como se esse tipo de ação penal lá fora, ela é um tipo de ação penal, por exemplo, condicionada à representação. E aí aqui não é. E como é que fica? Aí surgiu aí a dúvida em relação a isso. E a resposta então desse questionamento é a seguinte: essa ação penal, esse crime que vem fora do Código Penal Militar, chamado de crime militar extravagante ou por extensão, ele vem com a ação penal, por exemplo, diferente do Código Penal Militar. Imagine que um militar, ele praticou o crime militar de furto de coisa comum, que lá no Código Penal Militar é condicionada à representação, perdão, no Código Penal comum é condicionada à representação da vítima. E aí ele praticou essa situação, era de um condomínio o bem, e aí eles estavam todos lá morando no condomínio, como se fosse um condomínio militar, e tinha coisa que era de coisa comum, a brinquedoteca, e um militar das Forças Armadas resolve pegar aquilo para ele e leva para o seu apartamento, com dolo. Ele pratica furto de coisa comum, só que lá no Código Penal Comum, esse crime militar extravagante, porque foi contra algo que era do condomínio, seria condicionado à representação da vítima. Quando ele vem para o penal militar, ele muda. A resposta é, muda. Pega o tipo de ação penal que é a ação penal do Código Penal Militar, seria incondicionada, tudo bem? Agora, lógico que isso a gente precisa de esperar a jurisprudência se manifestar, mas a doutrina, como Cícero Robson, tem se colocado diante dessa situação. Vamos ver os artigos, como é que fica essa situação dessa matéria? Vamos lá? Bom, ação penal, então, o Código Penal Militar fala sobre a propositura da ação, que a ação penal é promovida pelo Ministério Público, antigamente falava Ministério Público Militar, mas em alguns estados vai ser o Ministério Público, como no DF, não é o Ministério Público Militar, é o Ministério Público mesmo, que vai propor ação penal em caso de crimes praticados por PMs e Corpo de Bombeiro Militar do DF, tá bom? Na forma da lei, então cada um vai ter a sua legislação. E aí o parágrafo único fala que vai ser admitida a ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Antes a gente não precisava dessa situação, voltando aqui no artigo, a gente não precisava dessa situação porque a própria Constituição Federal já fala isso lá no seu artigo 5º, né? No inciso 59. Fala essa situação no artigo 5º e lá no inciso 59. Porém, o Código Penal Militar deixou isso expresso agora, que nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. E o Código Penal Militar também fala sobre a ação penal pública condicionada, que não é a representação da vítima. E ele fala que nos crimes do artigo 136 ao 141, são 6 crimes deste Código, a ação penal, quando o agente for militar, depende de requisição do comando da força, aqui a que ele estiver subordinado, observado que no caso do artigo 141, quando o agente for só civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Tudo bem? Como que fica isso? Vamos colocar aqui uma tela. Nós temos então aqui a ação penal, que é um tema também do direito penal militar. E dentro da ação penal a gente vai ter como regra a ação penal pública. E essa ação penal pública, como regra, ela vai poder ser, na maioria das vezes, incondicionada. Praticamente todos os crimes militares, inclusive os extravagantes, vão vir com essa característica, tudo bem? 99,999% dos crimes militares vai ser ação penal pública incondicionada, tudo bem? E nós temos a ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada. Essa ação penal pública condicionada, ela é condicionada à requisição, que é um sentido só de autorização, não é um sentido de ordem essa requisição aqui, tá bom? E ela vai ser a requisição do comando da força, como diz a expressão da lei, o Ministério da Defesa, tá bom? Ou do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Tudo bem? Isso aqui na doutrina a gente vai observar que alguns ainda estão mantendo que seria o ministro da Defesa, tá bom? O Ministério da Defesa, apesar da lei ter alterado para o comando da força, como se fosse o general, o comandante ali do exército, daquela força, da aeronáutica ou da marinha. A expressão que deve cair na prova devido a essa divergência é realmente comando da força, beleza? Caso caia ministro da Defesa e coloque como falso, devido a essa divergência é uma questão que pode ser anulada, tá bom? Então, comando da força
seria realmente o comando militar ao invés do Ministério da Defesa. Essa é a ideia que o legislador veio dar, mas a gente está esperando para ver o que vai se pacificar disso, tá bom? Quais são os crimes que não têm ação penal pública incondicionada? São crimes do artigo 136 até o artigo 141, tá bom? O artigo 141, ele é um crime impropriamente militar. E esse crime impropriamente militar, como nós já sabemos, é um crime que pode ser praticado pelo civil ou pelo militar, tá bom? Os outros ali são propriamente militares, do 136 até o 140. Então aqui nós temos as situações desses crimes que têm a ação penal pública condicionada à requisição, beleza? Vai ser condicionada à requisição do comando da força do artigo 136 até o artigo 141. Só que aqui nós temos que ver o seguinte: vai ser condicionada à requisição do Ministério da Justiça quando for o crime do artigo 141, quando for um crime praticado só por civil, sem coautoria com militar. Só por civil, só o autor vai ser civil, sem coautoria com militar. Sem coautoria com militar. Beleza? Por quê? O artigo 141 pode ser condicionado à requisição do comando da força quando você tem um civil mais militar. Estou falando do 141, tá? Civil mais militar. Artigo 141. Ou quando for só militar. Estou falando do 141. Porque os outros artigos 136 ao 140 só o militar pratica. Portanto, civil mais militar, 141, comando da força para o civil, comando da força para o militar. Só militar, comando da força. Só civil praticou o 141, vai ser o Ministério da Justiça. Beleza? E aí nós vamos ter outro tipo de ação penal, que vai ser a ação penal constitucional e que hoje está no Código Penal Militar, ação penal privada, só que é subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Ou seja, era para ser uma ação penal pública, perdeu-se o prazo, e aí vai gerar para o particular um prazo decadencial de 6 meses para propor a ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação está lá no artigo 122, parágrafo único do Código Penal Militar, beleza? E também na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 59, inciso 59 da Constituição Federal. Tudo bem? Beleza? Constituição Federal. Então essa ação penal privada subsidiária da pública, eu não vou ter a personalíssima, beleza? Não tenho a ação penal privada exclusiva. Então, a ação penal que nós não temos no penal militar. Então, ó, ação penal que não existe no penal militar. Não, ação penal que não existe no direito penal militar. Nós temos ação penal pública condicionada à representação da vítima, essa não existe. Mesmo vindo lá de fora, vai ter que alcançar a característica da nossa ação penal. Nós não temos ação penal privada personalíssima. Nós não temos ação penal privada exclusiva. Beleza? Então não existe esse tipo de ação penal. Joga para cá, joga para cá. Então fechamos aqui a parte de ação penal, que fique bem claro, nós só temos esses dois tipos, a ação penal pública incondicionada e a condicionada à requisição do comando da força ou do Ministério da Justiça. Autor somente civil, crime do artigo 141, Ministério da Justiça. Autor militar mais civil, comando da força. Autor só militar, artigo 141, comando da força. Autor militar mais civil, artigo 141, comando da força. E aí nós temos a ação que é constitucional, que também agora está no Código Penal Militar, artigo 122, parágrafo único, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Não temos a ação penal pública condicionada à representação da vítima, nem a ação penal privada exclusiva e personalíssima no Código Penal Militar. Beleza? Fica aqui o meu abraço e para a gente terminar, que eu deixo aqui para vocês um recado que
A vida de José foi uma vida onde ele passou por muitas dificuldades até que ele pudesse cumprir a promessa que Deus tinha na vida dele. A vida do concurseiro também é assim. A gente passa por muitas dificuldades, altos e baixos, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e haverá vitória. Um forte abraço, até a próxima aula.